Se você costuma acompanhar a seleção brasileira, certamente de vez em quando você pensa: caramba, esse jogador cairia com uma luva na seleção treinada por Tite. Fato é que durante essa última década, diversos jogadores recusaram a amarelinha para jogar por outras cores. Uma coisa que não entra muito na cabeça de alguns torcedores, mas quando a gente analisa caso a caso, a gente consegue chegar a uma conclusão e às vezes dar razão até para esse jogador. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer 5 craques que poderiam ter ajudado o Brasil a conquistar o Hexa, mas preferiram jogar por outra seleção. Não é exagero nenhum dizer que o Deco é um dos melhores meio-campistas desse século, e que ele poderia ter virado o ídolo da seleção brasileira, mas ele escolheu o outro lado. O brasileiro que marcou a época no Barcelona jogando do lado de Ronaldinho, Eto'o, Messi e companhia, mas também é ídolo lá em Portugal. Não só pelo futebol que ele desempenhou na seleção portuguesa, mas também quando ele jogava nos clubes portugueses, principalmente no Porto, quando ele conquistou a Champions League junto com o Mourinho em 2003 e 2004, e lá ainda tinha os brasileiros Carlos Alberto e Diego jogando naquele elenco. O detalhe é que Deco foi revelado pelo Corinthians em 1996, só que aquele time tinha no meio campo ali Marcelinho, Carioca e Neto, então não tinha muito espaço para o Deco, então ele teve que sair de lá e tentar a sorte em Portugal. Em 2002, depois de 6 anos em Portugal e defendendo vários clubes portugueses, ele conseguiu a dupla cidadania. Em questão de poucos meses, com discordância do público e de alguns jogadores da seleção portuguesa, ele foi convocado. Por ironia do destino, o luso brasileiro marcou o gol que deu a vitória aos portugueses. A partida terminou 2-1 com gol de falta de Deco. O mais curioso é que Portugal não vencia a seleção brasileira desde a Copa do Mundo de 1966. A partir desse jogo aí, Deco foi indispensável para a seleção portuguesa, tendo muita química com seus companheiros de meio campo, Figo e Rui Costa. Chegou a levar os lusitanos à final da Euro de 2004, à semifinal da Copa do Mundo de 2006. E participou também da Copa do Mundo de 2010. Essa aí foi a aposentadoria do Deco da seleção portuguesa. Ao todo, o Deco teve 75 partidas disputadas e 5 gols marcados pela camisa lusitana. Agora eu quero saber de vocês, se Deco tivesse na Copa do Mundo de 2006 pelo Brasil e tivesse aquele meio campo com ele, Kaká e Ronaldinho, será que o Hexa viria? O atacante Diego Costa é um goleador nato, isso é fato. Ele entra no grupo de jogadores que nasceram para o futebol na Europa. Aqui no Brasil, antes de ir para o velho continente, ele não jogou por nenhum time de grande expressão. Jogou no Barcelona Esportivo Capela. Em 2006, ele foi transferido para o Braga de Portugal. Em 2007, ele foi contratado pelo Atlético de Madrid. Por ser uma grande promessa, eles viam muito futuro nele. Mas lá ele tinha concorrências pesadas, como o Agüero, Falcão Garcia e Forlán. Ele foi emprestado diversas vezes e só conseguiu se firmar no Clube de Madrid em 2012, onde foi campeão e artilheiro da Copa do Rei. Do ano de 2012 ao ano de 2018, Diego Costa foi um dos principais atacantes e mais letais do mundo, sendo muito difícil de marcar ele, principalmente porque ele sabia jogar bem fora da área também. O mais curioso da relação Diego Costa, Brasil e Espanha é que ele já foi convocado e já vestiu a amarelinha, mas depois mudou de lado, virou casaca. No dia 5 de março de 2013, Diego Costa foi convocado por Filipão para jogar os amistosos contra a Rússia e a Itália. Porém, no dia 5 de julho do mesmo ano, ele recebeu a dupla cidadania e ele informou em uma carta enviada para a CBF a decisão dele de jogar pela seleção espanhola. Essa troca de seleções só foi permitida porque, para a FIFA, só é considerado que o jogador atuou pelo time se ele jogou numa partida oficial. Ou seja, os amistosos e seleções de base não contam. A lamentação que fica por parte dos torcedores é que desde o Ronaldo a gente não tem um 9 incontestável. E que Diego Costa poderia ser esse cara, jogando pelo menos como titular em 2 Copas do Mundo. Thiago Alcântara é aquele meio campo que todo time gostaria de ter, com um passe preciso e um controle de bola irretocável. Thiago já foi treinado pelos melhores treinadores do mundo, Guardiola e o Klopp também. Filho de Mazinho, tetracampeão com a seleção brasileira de 1994, Thiago tem uma relação de idas e vindas se tratando de Brasil e Europa. Ele nasceu na Itália quando seu pai jogava pelo Lecce, mas tem nacionalidade brasileira por ter pais brasileiros. Ele já chegou a jogar 2 vezes pelo Flamengo, quando tinha 5 e 10 anos, mas aos 14 resolveu se mudar e jogar nas categorias de base do Barcelona. Apesar de ter nascido na Itália e ter pais brasileiros, Thiago escolheu a Espanha para ser o país que ele fosse jogar. Muito porque ele passou grande parte da vida dele por lá e se adaptou bem ao futebol europeu. Em 2008 ele foi campeão da Euro Sub-17 pela Espanha. Em 2010 ele participou do grupo finalista da Euro Sub-19, competição essa que foi ganhada pela França, e foi um dos principais jogadores da Euro Sub-21 2011, marcando o gol da vitória e sendo eleito o craque do jogo na partida da final. A sua estreia na seleção principal foi no dia 10 de agosto de 2011 no amistoso contra a Itália. Ele já possui 46 jogos, 2 gols e uma Copa do Mundo disputada no currículo. O que chama mais atenção nessa história é que antes dele decidir por qual seleção ele ia disputar, o pai dele disse que esperava ver ele defendendo a seleção que o pai dele tanto brilhou, que no caso é a brasileira. Mas não foi isso que aconteceu. A gente percebe que se fosse pelo pai dele, pelo Mazinho, o Thiago iria defender a amarelinha.
Considerado um dos melhores zagueiros dessa última década, Pepe fez parte do Real Madrid muito vitorioso. Lá ele fez dupla com o grande Sérgio Ramos e conquistaram 3 Champions Leagues. Formado nas categorias de base do Corinthians alagoano, com 17 anos, Pepe deixou Alagoas em busca de uma vida melhor no velho continente. Em 2001 ele começou a jogar pelo Marítimo de Portugal e com pouco tempo conseguiu destaque até chegar no Porto, em 2004. Já em Portugal, há mais de 6 anos, o Pepe conseguiu sua dupla cidadania em 2007. Estreando nesse mesmo ano numa partida contra a Finlândia na classificatória para a Eurocopa de 2008. Desde então fez parte das delegações de Portugal na Copa do Mundo de 2010, 2014 e 2018. Sem falar nas Euros de 2008, 2012 e 2016. Essa última vencida por Portugal. Além de ser campeão, Pepe também foi declarado como o melhor jogador em campo na grande final. Como consequência dessa conquista, junto com os outros atletas que conquistaram o título da Eurocopa de 2016, no dia 10 de julho de 2016 ele foi nomeado Comendador da Ordem do Mérito lá em Portugal. Além desse título conquistado, que é o mais importante da história da seleção portuguesa, ele contribuiu com 122 jogos e 7 gols marcados. Pepe nunca chegou a ser convocado ou especulado na seleção brasileira, então seu caminho para saber qual seleção defender nunca foi um problema para ele. Para fechar essa lista temos Mário Fernandes, o cara que recusou a seleção brasileira. Talvez essa seja a história mais bizarra que você vai ver aqui hoje, porque o cara simplesmente recusou um convite para jogar pela seleção brasileira. Sendo comprado pelo Grêmio ainda nas categorias de base, Mário Fernandes se destacou até na sua estreia. Foi num Grenal e ele teve que jogar improvisado na lateral direita para marcar o craque do time adversário, o Nilmar. Além de ter anulado o rival, ele ajudou muito no ataque do time e saiu aplaudido pela torcida do Grêmio desse jogo. Logo depois dessa partida ele já começou a ser cobiçado por grandes clubes europeus. Em 2012, a transferência chegou. Ele foi para o CSKA da Rússia por um contrato de 5 anos que envolvia 15 milhões de euros. A excelente adaptação a Moscou e o sonho de jogar a Copa do Mundo da Rússia pela Rússia não deu nenhuma dúvida a Mário Fernandes de qual seleção ele queria defender. 4 anos após chegar no CSKA da Rússia, ele conseguiu a sua nacionalidade e assim pôde começar a jogar pela seleção. Curiosamente, o atleta ficou conhecido por negar uma convocação para a seleção brasileira quando ele foi convocado por Mano Menezes em 2011. Ele foi chamado por Mano Menezes para disputar o Super Clássico contra a Argentina, aquele jogo bem maneiro de assistir, mas ele recusou, disse que não estava pronto e que se colocava à disposição em outras convocações futuras. Sabe como é que a CBF é rancorosa e nunca mais convocou, né? E é isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, deixe seu like e eu te vejo no próximo vídeo, valeu!